Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um estudo, um resumo do livro de Marcos. Hoje a gente vai resumir o capítulo 10, do verso 1 ao 16. Nessa passagem aqui, do 1 ao 16, na minha Bíblia tem duas divisões. Uma fala sobre a questão do divórcio e a outra é a questão da bênção que Jesus dá às crianças. A gente vai ler o texto e, conforme for lendo, eu vou detalhando algumas coisas, algumas situações aqui para poder a gente entender o contexto da época. Então vamos lá. No verso 1 diz o seguinte: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. No verso 2 diz o seguinte: e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Veja que pergunta extremamente maliciosa que os fariseus fizeram a Jesus. E eu vou explicar por que foi extremamente maliciosa. Os fariseus, eles conheciam a palavra, eles conheciam as escrituras. O problema aqui é que desde o começo do ministério de Jesus, que os fariseus, os saduceus, os escribas estavam tentando prejudicar a obra de Jesus, a obra e o ministério de Jesus, desde o começo. E aqui não foi diferente. Aqui ele estava só dando continuidade nessa questão do desenvolvimento do ministério de Jesus. Mas só que tudo ocorre conforme a vontade de Deus. E aí Jesus aqui ele dá um show de sabedoria nessa passagem. E a gente vai entender por quê. Essa pergunta maliciosa que os fariseus fazem é justamente porque nessa época aqui, e nesse momento aqui, tinha uma mistura entre o povo. Aqui tinha gente de todo jeito, aqui inclusive tinha duas turmas aqui, que era uma turma de discípulos como é que se diz? Do rabino Shammai e outra turma do rabino Hilel. Então, Hilel tinha uma teoria totalmente diferente da de Shammai. A de Shammai era o seguinte: para o homem ter o direito de dar o divórcio, lavrar a carta de divórcio para a esposa, se separar da esposa, a mulher ela teria que não estar vivendo uma vida de castidade, ou se ela cometesse algum ato ilícito sexual, né? Um adultério. Já Hilel, ele acreditava que qualquer motivo que a mulher cometesse que desagradasse o seu marido, o marido teria o direito de lavrar a carta de divórcio. Seja qualquer motivo. Na cabeça de Hilel, se a mulher queimasse a comida ou desse uma comida fria ao marido na hora do jantar, do almoço, seja lá qualquer hora, e o marido não gostasse daquela atitude ou daquela situação, ele poderia lavrar a carta de divórcio. Se a mulher falasse até mais alto que o marido dentro de casa, ou falasse alto dentro de casa e o vizinho escutasse a voz dela, isso também seria um motivo perfeito para lavrar a carta de divórcio. A mulher aqui não tinha valor de nada, né, na cabeça desses homens. Era um preconceito pesado nessa época. Só que Deus não ensinou nada disso a ninguém. Isso foi teoria que esses homens criaram, tradições que eles criaram ao longo de séculos, e fizeram outras pessoas acreditarem nessas tradições, e esqueceram e deixaram de lado a palavra de Deus, né? O que Deus de fato ensinou. E é isso que a gente vai ver aqui.
Ele lhes respondeu. Jesus respondeu, né? Que vos ordenou Moisés? Veja só, Jesus ele vai deixar os fariseus responderem essa pergunta, que com certeza eles vão responder que porque eles conhecem as Escrituras. Na sequência, Jesus ele vai levar essas pessoas para Gênesis, para o princípio, e a gente vai acompanhar agora. Ele disse o seguinte, os fariseus respondendo, né? Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Aqui ele está dizendo que casou, agora vive para o resto da vida. O contexto, o princípio que Deus criou foi esse. Porque na época que Deus criou o mundo, na época que Deus criou o homem e a mulher, ele criou a humanidade aí, a partir daquele casal, ele criou aqueles dois sem pecado nenhum. Então não tinha como Deus falar assim, tipo, não, se a mulher cometer adultério, você se separa dela, você pode se separar dela. Não, Deus não estava incluindo isso, porque eles eram de fato santos, porque eles não tinham pecado. Porém, depois do pecado original, né, aí vieram as complicações e no contexto aqui, quando Moisés escreveu Gênesis, a gente vê que ele precisou fazer alguma coisa aqui para solucionar um grande problema na época, que era justamente o problema que os homens, quando casavam com a mulher, era o seguinte, ele casava, depois lavrava a carta de divórcio. Aí a mulher ele estava separado da mulher, ele estava livre para casar com outra mulher. Porém, aquela mulher não estava livre daquele homem. Se por acaso aquela mulher se casasse com outro homem e porventura aquele homem morresse, aquele primeiro marido, ele iria querer tomar posse daquela mulher, como uma propriedade. Então ele ia querer, e eles faziam isso, tomar posse daquela mulher viúva, que consequentemente, infelizmente, era casado com ele logo no começo. E aí, a carta de divórcio que Moisés instituiu na época, dava direito para que a mulher, ela não mais tivesse a obrigação de voltar para aquele primeiro marido. Então, aquele primeiro marido, ele não tinha obrigação nenhuma com aquela mulher. Aquela mulher estava livre daquele homem. Então, foi mais aqui para ajudar a mulher do que um benefício para os homens. Então, era complicado. Então, assim, eles queriam trazer esse contexto aqui para complicar Jesus, entendeu? Veja que Jesus levou para Gênesis, Jesus levou para o princípio. E ele continua, portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Daqui, Jesus ele vai, Jesus continua, e naquele momento, algumas pessoas trouxeram algumas crianças. Aqui já vai para a segunda divisão dessa passagem. E aí, quando chegaram as crianças, né, para que ele tocasse, os discípulos
os repreendiam, né? Porque estavam trazendo as crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E finalizando aqui a leitura, Jesus falou: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pronto, e aqui finaliza a leitura. Porém é o seguinte, eu quero fazer uma conexão entre o assunto do divórcio e o assunto dessa bênção que Jesus concedeu às crianças. Às vezes a gente olhando assim, né, superficialmente, a gente acha que não tem nexo nenhum, né, não tem ligação nenhuma, mas tem uma ligação topada aqui. Uma ligação aqui que, se você não observar direito, você não consegue enxergar. E eu vou explicar por quê. Aqui na parte do divórcio, a gente encontra, vamos colocar um povo complicado, um povo de coração duro, um povo incrédulo, um povo que estava distorcendo a verdade, estava distorcendo a palavra de Deus. E do outro lado, Jesus usa aquele momento da chegada das crianças e dá esse grande exemplo. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Criança, eu posso dizer que são pessoas, as crianças são pessoas simples, humildes, confiante na pessoa que cuida dela. Então veja a ligação aí. Se a gente for ligar aqui esses 3 pontos, né, das características ou das qualidades, né, das crianças, para esse povo aqui, ligar com esse povo aqui, a gente vê essa grande diferença. De cara a gente vê essa diferença. Esse povo aqui, eles estavam complicando as coisas. Esse povo aqui, eles estavam enfatizando muito a questão do julgamento. Esse povo aqui, eles não se entregavam à palavra de Deus. Não se entregou, não se abriu, na verdade, para ouvir o Evangelho de Jesus. Muitos se abriram, mas esses aqui era complicado. Esses aqui não se abriram e muitos outros, depois desse episódio, também não se abriram, e quem conhece um pouco a Bíblia sabe onde isso vai chegar. Então, assim, simplicidade da criança, né? Isso quer dizer o quê? Que a criança, ela não busca uma complicação para a vida dela. Uma complicação para qualquer tipo de assunto que ela esteja inserida. Humildade, que a criança, ela não faz julgamento. Ela não julga ninguém. A criança, ela se entrega, ela se diverte, ela aproveita. A criança é incrível. E a questão da confiança, né? Ela se entrega 100%. Quando a criança, ela confia em alguém, ela faz aquela entrega, ela se abre para aquela pessoa. E quem conhece, quem já conversou com criança, sabe que o que eu estou falando aqui tem total sentido. Em Mateus 18:3, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então aqui, esse trechinho aqui que Jesus trouxe da criança, né, que quem não recebeu uma criança, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ele quer dizer isso. Quem não se converter verdadeiramente não entrará
no reino dos céus, no reino de meu Pai. É basicamente isso que ele está falando. A questão do divórcio e da criança, né? O divórcio, aqui o assunto é colocar as tradições acima da lei de Deus, acima da vontade de Deus. E Jesus, ele traz as crianças, dá o exemplo da criança, porque é um exemplo claro e prático de uma pessoa que deve servir a Deus. Então, o resumo é esse. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com o conhecimento, com a edificação da sua vida, da sua família. E a gente vai continuar estudando Marcos aí, a gente vem fazendo uma sequência de estudos, estudando de carreirinha mesmo, né? Versículo por versículo. Próximo estudo aí, a gente vai iniciar o versículo 17, e eu creio que essa semana a gente pode até finalizar o capítulo 10. E esse capítulo 10 aqui, como eu falei na última live, esse capítulo ele é o último capítulo da segunda fase do ministério de Jesus. E a partir do capítulo 11 até o final é a terceira e última etapa do ministério de Jesus. Então, meus irmãos, agradeço aí por visitarem a nossa página, por compartilhar com a gente aí esse momento de estudo. E eu quero dizer para vocês que não complique a palavra de Deus, não distorça a palavra de Deus, apenas creia e se converta e se arrependa dos seus pecados. Porque se você não fizer nada disso, você não tem como herdar o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem final, e é esse o Evangelho de João Batista, o Evangelho de Jesus Cristo e o Evangelho de Deus. E também é o meu Evangelho, porque eu me converti, sou uma nova criatura, e eu posso dizer isso com muita convicção, que o Senhor Jesus, ele me limpou, me purificou, e hoje eu sou um servo fiel dele. Seja você também um servo fiel do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, a sua vida, né? E que vocês encontrem a resposta que está precisando para mudar a sua vida. Se ainda há algum empecilho para você aceitar o Senhor Jesus, busque, ore, dobre o seu joelho, que a resposta virá e não tardará. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.